Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Não perde, amados, essa palavra. Não perde nada do que vai ser falado essa noite. Por isso que o diabo está levantando algumas circunstâncias para que a gente não possa transmitir essa palavra. Está pegando a internet? Está pegando, irmão? Está tudo ok? Nós vamos estar durante todo esse mês, todas as quintas-feiras, falando sobre a autoridade do crente. Vamos estar ministrando o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. E o inimigo gosta de se amostrar, né? Mas ele já é derrotado, ele está debaixo dos nossos pés. E maior é o poder deste nome. Amém? E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se você ainda não pegou sua Bíblia, ainda dá tempo de você ir lá, pegar a sua Bíblia. Ou se você quiser fazer suas anotações, prestar atenção e depois meditar naquilo que a gente vai transmitir da parte de Deus, em nome de Jesus e da palavra deles para os nossos corações. Queria que você fechasse seus olhos, vamos consagrar esse momento da palavra ao Senhor e pedir que o Espírito Santo nos ajude e nos oriente, amém? Segundo a inspiração dele. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela ajuda do teu Espírito, transmitindo a palavra aos corações. Obrigado, Espírito Santo, porque você vai estar ministrando a palavra nos corações dos meus irmãos, mesmo eles em casa. Você vai pegar a palavra e vai trazer revelação aos corações deles, às mentes deles. Aleluia, que não seja de sabedoria humana, não seja da minha sabedoria, mas direto do trono da graça para o coração dos meus irmãos, para trazer revelação, para trazer entendimento, para trazer libertação em áreas da vida deles, para que eles possam andar como Cristo andou aqui na terra, segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E queridos, lá em Lucas, capítulo 10... versículo 19 diz o seguinte: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Aqui o próprio Jesus disse aos seus discípulos, diz, olha, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada, causará dano a vocês. Isso aos discípulos naquele tempo. Mas nós vemos que com a sua morte e ressurreição, muito mais hoje. Porque hoje, nascidos de novo, somos igreja e vamos ver que a igreja, ela exerce autoridade juntamente com Cristo. É isso que vamos aprender um pouco essa noite. Sobre que ressuscitamos com eles e que estamos assentados com Cristo em autoridade e em poder. E amados, pode ser que na sua versão, nessa palavra, quando diz autoridade, pode ser que na sua versão, se for uma versão mais antiga, uma versão talvez corrigida, diz poder. Algumas versões da Bíblia traduziu essa palavra autoridade desse versículo como poder. Mas o correto mesmo é que seja traduzido como autoridade. Porque autoridade é diferente de poder. Autoridade significa algo um pouco diferente. Autoridade quer dizer poder delegado. E para melhor explicar isso para você que está em casa, é o exemplo de um guarda de trânsito. Você com certeza já viu um guarda de trânsito organizando o trânsito. Por exemplo, um cruzamento e vai que aquele semáforo não está funcionando, faltou energia, ele não está funcionando. E ele está lá naquele cruzamento organizando o trânsito. Ou se você, talvez na BR, talvez já aconteceu de você, de um policial federal, né, dar a mão a você e você ter que parar o carro. E você, reconhecendo a autoridade daquele policial, você parou. Seja no semáforo, seja numa BR, dirigindo seu automóvel. Você obedeceu àquela autoridade daquele policial. Por quê? Porque você sabe que ele é investido de autoridade. Existe uma autoridade delegada para aquele policial.
Aquele policial, ele não tem poder em si mesmo, fisicamente, para parar o carro. Mas ele tem autoridade investida pelo Estado brasileiro, pela nação brasileira. E porque nós reconhecemos a autoridade daquele policial, nós obedecemos. Então, da mesma forma que eu e você reconhecem a autoridade naquele policial, porque por trás dele está o governo brasileiro, porque por trás dele a polícia pode ir atrás de você se você não obedecer. Né? As autoridades brasileiras vão atrás de você para lhe prender, porque se você não obedecer àquela autoridade constituída, ali representada por aquele policial, da mesma forma que você reconhece, os demônios e todo o inferno também reconhece a autoridade dada aos crentes, aos filhos de Deus, na autoridade, no nome de Jesus. E a autoridade também que a igreja tem. Porque vamos ver mais adiante que nós fomos investidos de autoridade pelo próprio Jesus Cristo. Nós recebemos a autoridade delegada pelo próprio Cristo. Assim como aquele policial de trânsito recebeu a autoridade da nação brasileira, da justiça brasileira, para exercer aquela função. Então, quando a gente dá ordem a eles reconhecem, e porque eles reconhecem a autoridade que foi delegada à igreja, eles obedecem. Da mesma forma que eu e você. Porque eles sabem que por trás de nós, não é porque a gente tem esse poder, mas por trás de nós está os céus. Quem nos respalda os céus, quem nos respalda é a pessoa de Jesus Cristo. O inferno e as circunstâncias, eles olham para você e vê Jesus. Por isso que nos obedecem. E eu queria ver com você que você fosse rapidamente lá em Efésios, capítulo 1. E nós vamos ver qual é a nossa posição em Cristo. Como é que os demônios nos enxergam em Cristo? Como é a nossa posição no reino espiritual? Diante de Deus e diante do inferno e diante das circunstâncias. Amados, existe um reino natural, mas também existe um reino espiritual. E esse reino espiritual sustenta todas as coisas. Tudo aquilo que nós enxergamos e observamos no reino natural e pegamos e tocamos com os 5 sentidos e reconhecemos com os nossos 5 sentidos, são sustentados, amados, pelo reino espiritual. Lá em Hebreus, capítulo 11, fala que o universo foi formado pela palavra de Deus. Uma vez que aquilo que nós, que veio a existir nesse reino natural, passou a existir nesse reino natural, veio a existir daquilo que não podemos ver. Então, tudo isso que nós observamos com os nossos olhos naturais, eles foram criados através do reino espiritual, através da palavra de Deus. E deixa eu te dizer, talvez você não tenha tanta percepção, tanta maturidade de ter e de ver no reino do Espírito, a não ser que o Espírito Santo te conceda. Mas, queridos, o inferno e os demônios, eles vêm no reino espiritual. Os anjos, eles vêm no reino espiritual. Deus, ele é espírito e ele está no reino espiritual. E nós não podemos desconsiderar isso. Amém? Não podemos desconsiderar o reino natural. Às vezes, talvez vocês tenham um pouco de medo por aquilo, talvez uma experiência negativa. Ou talvez você teve alguma experiência com religiões, que dão uma vazão a esse reino do Espírito, e por causa de uma experiência negativa, você ficou atemorizado e achando que tudo que é sobrenatural é do diabo, mas nem tudo que é sobrenatural é do diabo. Existe um sobrenatural que é de Deus. Amém? E eu queria ler com você Efésios capítulo 1, versículo 19 em diante. Eu quero que você
Acompanhe comigo esse raciocínio para a gente aprender um pouco sobre a nossa autoridade, aquilo que Deus nos deu, para que a gente possa estar firmado e firmar a nossa fé para exercer essa autoridade diante das circunstâncias. E diz assim: a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Por favor, Berg, bota essa cadeira aqui. Faz de conta que aqui é o trono de Deus, amém? Esse púlpito representa o trono de Deus. E Jesus Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus, à minha direita, amém? Faz de conta que eu sou Deus. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, amém? Então, Jesus Cristo, aqui está dizendo essa passagem, talvez você não compreendeu bem, mas deixa eu explicar para você. Deus usou o seu poder, amém? A palavra diz que foi a maior expressão do poder de Deus ao ressuscitar Cristo dos mortos, amém? E ele ressuscitou, Deus agiu com o seu poder, ressuscitou Cristo dos mortos e fez Cristo assentar à sua direita, na majestade e nas alturas. Aí fala, muito acima, eu gosto, se a gente pudesse ler no original grego, a gente, em vez de acima, seria muito acima, tá lá, muito acima, Jesus ressuscitou. E Deus fez assentar Jesus muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Ou seja, de todo tipo de autoridade espiritual ou não. Jesus Cristo, Deus colocou ele como autoridade suprema e não para aí. E diz de todo nome. Jesus Cristo foi colocado muito acima. Sua autoridade foi colocada muito acima de todo nome que se possa proferir. Tanto naquele tempo que a Bíblia foi escrita, que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, e ele diz não somente os nomes que existiam e as autoridades que existiam naquele tempo, mas também de todo nome que viesse a existir depois. De todos os tempos e séculos posteriores. A autoridade de Jesus está acima de todo nome. Ou seja, a autoridade de Jesus está acima da tristeza, a autoridade de Jesus está acima da doença, do câncer, da AIDS, que veio a existir, do coronavírus, que veio a existir muito depois que essa carta foi escrita, de câncer, de AIDS, de coronavírus, de potestades, de falta. Então, a autoridade que Deus colocou Cristo, colocou essa autoridade muito acima de todos esses nomes. E colocou todos esses nomes, todos esses poderes embaixo dos pés de Cristo. Ou seja, toda a autoridade no céu, mesmo os nomes de anjos, e se Deus fosse criar outros anjos, estavam sujeitas também à autoridade de Cristo, como na terra, como embaixo da terra. Lá em Mateus 28, 18, Jesus diz, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, ide. Toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, fala o seguinte, que Deus exaltou a Cristo sobremaneira e lhe deu um nome
que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, essa é a posição que Deus colocou a Cristo. E eu queria, Berg, você pode sentar aqui, por favor? Aleluia, glória a Deus. Me segue, tá massinho. Não deixa o pessoal no vácuo, não. Então, aqui está Cristo, sentado à destra de Deus. E nós acabamos de ler, queridos, a passagem, né, do capítulo 21, 22, dessa passagem de primeiro capítulo de Efésios, 21, 22, 23 e o 24. Fala que Cristo recebeu toda a autoridade sobre todo o que se nomeia, sobre todas as potestades das trevas. Deus colocou debaixo dos pés de Cristo todas essas coisas, mas Ele não para por aí. Ele diz o seguinte, Ele diz que deu Cristo como cabeça da igreja e a igreja como corpo de Cristo. Então, queridos, na mente de Deus, quando Deus olha para Cristo assentado à sua direita, Ele vê Cristo cabeça e vê a igreja, o seu corpo. Como eu e você, por exemplo, se você pensar numa pessoa, você pensa na pessoa toda ou você pensa na pessoa uma cabeça flutuante? Não. Se você pensa agora no pastor Jackson. Você pensou o pastor Jackson completo. A pessoa completa, a plenitude completa do pastor Jackson. Da mesma forma é o Senhor, é o nosso Pai no céu. Quando Ele vê a Cristo, na mente de Deus, quando Ele vê Cristo o cabeça e vê Cristo o corpo, a igreja completa. E, irmãos, Ele deu toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, colocou debaixo dos pés de Cristo. Então, querido, você pode se sentir o verme de Jacó, não sei como você se sente. Você pode sentir o mais inferior no corpo de Cristo. Talvez você se imagine a unha cravada de Cristo. Está lá você, a unha cravada de Cristo. A cutícula de Cristo. Mas deixa eu te dizer, se toda a autoridade foi colocada debaixo dos pés de Cristo, você concorda que a unha cravada e a cutícula ainda está no pé? É ou não é? Continua no pé. Então quer dizer que toda a autoridade dos céus, da terra e debaixo da terra está debaixo dos seus pés também. Lá em 1 Coríntios 12, fala que nós somos corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 17, fala, queridos, que somos um só espírito com Ele. Você fez uma aliança com Cristo. E no dia que você fez uma aliança com Ele, você é um só espírito com Ele. Aleluia, glória a Deus. Então, um inferno, as circunstâncias desse mundo que o inferno levanta contra você, como enfermidade, miséria, pobreza, toda consequência de maldição e pecado, não tem domínio mais sobre você, mas estão sujeitas debaixo dos seus pés. E você precisa saber disso. Para quê, amados? Para exercer a sua autoridade. Porque quando essas circunstâncias vêm contra você, você tem que ir contra ela e dizer, bate em retirada no nome de Jesus. E vão ter que obedecer você. Vão ter que reconhecer a sua autoridade. Não porque você tem poder em si mesmo, mas porque aquela circunstância sabe que quem está por trás de você é o próprio Jesus Cristo. Esse tem poder. Esse é que te apoia. Esse é que te dá suporte, querido. Por isso que as circunstâncias, por isso que tudo que o inferno possa levantar contra você, está sujeito a você. Por isso que Cristo falou
que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que aqueles, né, que estavam dominados pelo pecado, uma vez dominados pelo pecado, a graça de Deus viria sobre nós e nos fazer reinar em vida. Reinar em vida. Você entende quando você se vê em Cristo, que a sua posição é de reinar em vida e exercer essa autoridade que é sua? E que já está debaixo dos seus pés? Lá no capítulo 2, versículo 5, fala o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, mas juntamente com Cristo, Ele nos deu vida. Deus nos deu vida, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, ou seja, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, meu querido, quando Deus exerceu o seu poder para ressuscitar Cristo dos mortos, na mente de Deus, Ele estava exercendo o poder para te ressuscitar também. Ele estava usando o seu poder para te tirar dos teus pecados, da morte espiritual. Quando Cristo ressuscitou na mente de Deus, a igreja, o corpo de Cristo também ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele fomos salvos. Mas não para aí, com Ele também, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Diz que juntamente com Ele ressuscitamos e juntamente com Ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo. Vamos lá em Colossenses. Para você ficar mais ainda convencido, mais ainda crente dessas verdades. Veja o que é que diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. E tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. Quem aqui já participou dessa ordenança do batismo nas águas? Todos aqui? Se você não foi batizado nas águas, dê seu nome lá no chat. Vamos marcar aí brevemente, eu creio. Um batismo nas águas. Lê junto comigo aqui, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. É isso que simboliza o batismo nas águas. Que nós fomos sepultados juntamente com Ele na sua morte. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, quando a gente é imergido nasquelas águas, é como que a gente foi sepultado com Cristo. E uma vez que nós submergirmos das águas, subimos das águas, nós simboliza que nós ressuscitamos com Ele. Aleluia! Pela fé, como tem escrito nesse versículo, pela fé no poder de Deus. E no versículo 13 diz: e vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele nos deu vida e nos ressuscitou com Cristo. E perdoou os nossos delitos. Por isso que Cristo, mas eu tinha uma grande dúvida quando eu não era crente. Eu disse, meu Deus, eu era católica. Eu era mais católica, amém? Eu era tanta coisa, mas eu era mais católica. E eu via naquele momento da Páscoa, a paixão de Cristo. E eu via que tamanho sofrimento, que angústia que coisa horrível. A morte de Cristo. E eu dizia, meu Deus, por que Cristo teve que morrer? Eu não sabia disso. Amados, Cristo teve que morrer porque Ele precisava tomar o nosso lugar. Ele precisava morrer a nossa morte. Cristo, Ele nos substituiu como um cordeiro que substituiu o pecado na velha aliança. Ele substituiu a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida porque o salário do pecado era a morte.
O nosso destino era a morte, e não somente morte física, mas morte espiritual, que significa distante de Deus e da comunhão com Deus. Esse era o nosso destino. Mas Cristo é o nosso cordeiro substituto, morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida, derramou o seu sangue. Esse foi o preço exigido. E limpou os nossos pecados, pagou os nossos pecados e a nossa conta. Ele pagou com a sua vida. Esse era o preço. Preço alto de uma vida inocente e sem pecado, sem mancha. Um sangue inocente e sem mancha. Sem pecado. Por isso que o sangue de Jesus é tão poderoso. Por isso que o sangue de Jesus nos tirou dos nossos delitos e pecados. Por isso que o sangue de Jesus purificou a humanidade dos seus pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que cresce, que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro, entregue pelo mundo, e se identificasse, cresce na sua morte e recebesse pela fé essa morte, para que pudesse também se identificar na sua vida, na sua ressurreição. Aleluia! Ele nos substituiu na morte, para que nós recebêssemos a sua vida, para que a gente substituísse ele na sua vida. É como uma pessoa que estava condenada. Uma pessoa estava lá, você matou alguém. Você matou alguém e a condenação fosse pena de morte. Mas alguém entrasse lá, na hora da execução e disse, não, tira ele de lá. Eu vou morrer no lugar dele. Foi isso que Jesus fez por você. Ele pagou a nossa condenação de morte. Ele morreu no meu e no seu lugar. Aleluia. E aqui diz, tendo cancelado. Veja, Cristo, ele perdoou, ele nos deu vida. Nós morremos na sua morte, ressuscitamos e recebemos a vida, e ele perdoou os nossos delitos. Aí 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que isso significa? É que existia uma continha, amado, lá no céu, que o diabo ficava lá, enfregando na cara de Deus. Olha, tinha uma continha lá, viu? A humanidade está me devedora, olha. E a conta só cresce, viu? Sabe o que Jesus fez? Pegou essa conta, pagou a nossa conta, pegou essa conta da mão do diabo e disse, eu paguei aí meu sangue, minha vida, pela vida deles. O diabo pegou o escrito de dívida que era contra nós, entregou na mão de Jesus. E sabe o que Jesus fez? Rasgou. Perdoou. É isso que quer dizer esse versículo. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Isso é o que significa, amados, remissão, perdão de pecados. E comprar a nossa dívida é o que significa quando você lê sua Bíblia, redenção. Cristo nos redimiu. Ele conquistou a nossa redenção. Significa o quê? Ele conquistou, ele pagou, ele comprou a nossa dívida. Aí no versículo 15 diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus despojou, ele tirou toda a autoridade do inferno, de Satanás e dos demônios. Cristo foi lá no lugar de morte. Ele foi lá no inferno. Lá do inferno foi onde Deus ressuscitou Jesus. E lá no inferno, Jesus tirou toda a autoridade do inferno e da morte. Conquistou toda essa autoridade e ressuscitou triunfante. Aleluia. E assentou-se à destra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18 fala: eis que estou vivo, estive morto, mas hoje vive pelos séculos dos séculos. E tenho a chave, ou seja, a autoridade da morte
e do inferno. Até a morte e o inferno tem que obedecer ao senhorio de Jesus. Tem que se dobrar ao senhorio de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Eu não sei você, amados, mas eu me alegro com essas verdades. Eu me alegro com essas verdades. Do poder que há por trás deste nome, do nome de Jesus. E do poder que foi delegado a mim e a você. A autoridade que foi delegada a mim e a você. De pisar serpentes e escorpiões. E todo o poder do maligno. E temos a convicção que nada, absolutamente nada, vai nos causar dano algum. Precisamos meditar nessas verdades, para que essas verdades invadam o nosso coração, de uma forma tão poderosa, amados, que nada vai nos derrubar, que nada vai nos abalar, que tristeza vai vir e a gente vai botar para correr, que circunstâncias vão vir e a gente vai usar a palavra, vamos usar a nossa autoridade, vamos usar o nome de Jesus na nossa família, nos nossos relacionamentos, contra a enfermidade, contra a falta. Porque tudo isso, amados, está subjugado debaixo dos nossos pés. Aleluia. Obrigada, irmão, pelo seu exemplo. Queridos, diante dessa explicação, diante de lermos essas passagens tão maravilhosas, nós sabemos que Cristo está à destra de Deus. Nós sabemos que na mente de Deus, espiritualmente falando, temos aliança com Ele e estamos junto com Ele nas regiões celestiais. Mas deixa eu te dizer algo. Fisicamente, Cristo está assentado à destra de Deus. Fisicamente, a igreja está atuante aqui na terra, até que Cristo volte e arrebate a igreja. Amém? Segue meu raciocínio. Cristo está à destra, vou até descer, né? Acompanha aqui. Que Cristo está sentado, como o irmão estava sentado, à destra de Deus. Exaltado. Amém? Fisicamente ele está, espiritualmente também. Nós espiritualmente porque temos aliança com ele. Na mente de Deus, na obra da cruz, tudo isso que eu narrei para você já aconteceu. Porque lembra, Deus ele é diferente de mim e de você. Nós estamos em um tipo de tempo. Deus ele não está sujeito ao tempo. Amém? Por isso que a gente lê dessa forma e precisamos ter revelação no Espírito para entender a palavra de Deus. Espiritualmente estamos com Cristo, temos aliança com Ele, somos um só Espírito com Ele. Fisicamente Ele está lá. Nós, a igreja, fisicamente estamos aqui na terra. Amém? Jesus Cristo disse em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Ele delegou à igreja essa autoridade. Por isso, vão. 14. João 14, 12. Ele diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ali não é a oração que diz lá em João 16, 23. Que diz, olha, nada vocês me pediram até agora ao Pai. Mas quando vocês me pedirem, vocês vão me pedir em meu nome, o Pai vai conceder. Aleluia. Isso é oração. No 14 não é oração. Jesus está dizendo, olha, tudo que vocês me pedirem, eu farei. Para que o filho, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando você diz o nome de Jesus, quando você usa o nome de Jesus, é como se Jesus estivesse falando. É como se Jesus estivesse com você ali. É isso que Jesus está dizendo. Então, diante dessas verdades, se Jesus está à destra do Pai, a igreja está atuante ainda, aqui na terra. Como Jesus vai agir aqui na terra? Por meio de quem? Por meio da igreja, por meio do seu corpo. Jesus Cristo age hoje, aqui na terra, nesse plano que eu e você vive, comedor de farinha e feijão ainda. Jesus Cristo age aqui na terra por meio da sua igreja, por meio do seu corpo, por meio dos seus embaixadores. Por isso que nós somos embaixadores do reino de Deus, representantes do reino de Deus. Nós carregamos, representamos a autoridade de Jesus.
Quando eu e você usam esse nome diante das circunstâncias, é como se Jesus estivesse ali comigo e com você. E precisamos meditar, porque muitas vezes usamos esse nome como se fosse um amuleto. E esse nome não é um amuleto. Precisamos usar esse nome com fé. Precisamos aumentar a nossa fé neste nome, diante das circunstâncias. Amados, Pedro e a igreja, nós podemos observar no começo da igreja primitiva, como a igreja, no seu começo, tinha consciência desse nome. Pedro foi orar lá no templo. Havia um coxo pedindo esmola. Ele passa pelo coxo, o coxo olha para ele olha para o coxo. E o coxo olha para ele e a palavra de Deus diz, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro olha para aquele coxo e diz, você não está vendo, não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, ele tinha um nome. Eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno. Ele pega, a Bíblia descreve, ele pega aquele coxo e levanta. E o coxo se endireita suas pernas. E depois que endireita suas pernas, ele passa a andar. Quando ele se vê andando, a Bíblia diz que ele começa a saltar. E ele entra no templo saltando e louvando a Deus. Queridos, esse nome tem poder. Esse nome tem toda a autoridade. E esse nome foi dado a você, igreja. Aleluia. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é aquele que vai desfazer as obras do maligno no nome de Jesus aqui na terra. Deixa eu te dizer, Mateus 18 fala que aquilo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Aquilo que a gente desligar aqui na terra será desligado no céu. Queria chamar o grupo de louvor, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa, mas os céus vão nos apoiar naquilo que a gente permite ou não. Nós precisamos andar como Jesus, como dizem Atos 10:38, que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deixa eu te dizer, Deus te chamou para curar todos os oprimidos do diabo. Deus te chamou para desfazer toda a miséria. Deus te chamou para levar a libertação àquele que está cativo e oprimido por qualquer circunstância. Deus te chamou para restaurar pessoas e vidas. Deus te chamou para levar a salvação nesse nome, porque nesse nome há salvação. Nesse nome há cura. Nesse nome há provisão para você. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria orar com você. Temos alguns pedidos de oração. Eu quero orar com você, eu quero orar usando esse nome, exercendo autoridade, mas acima de tudo, queridos, eu quero te ensinar na palavra, anota, medita nisso que eu falei, que eu ensinei a você nessa noite. Eu desejo do fundo do meu coração que você se levante como a autoridade que você é. E exerça a sua autoridade diante das circunstâncias, porque elas já estão debaixo dos teus pés. Porque você é corpo de Cristo. Porque os céus te respaldam. Porque os céus te apoiam. Porque os céus são tua credencial. Aleluia. Aleluia. Os céus, eles te apoiam. Ele vai te apoiar naquilo que você se recusa. Ou naquilo que você vai permitir. O que você está permitindo na sua vida ainda, que você sabe que está contrário à vontade de Deus, que está trazendo destruição para a sua vida? Rapaz, se levante. Se for miséria, se levante. Se for bagunça na tua família, se levanta. No teu lar, não permite. Não permite, se posiciona. Se posiciona. O que você está precisando? É uma porta de emprego? Se posiciona. Se posiciona.
Repreendo o desemprego. Recuso a falta na sua vida. E determina a porta se abrindo. Se é o teu negócio, se é sintoma de enfermidade. Se posicione em nome de Jesus.